Olá, amigos, eu sou a Jess. Oi, aqui é a Tami do Resenhando Sonhos. Oi, eu sou a Gisele do Abdição Literária. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tecendo a Roda. Esse é o vídeo de análise do episódio 6 da segunda temporada de A Roda do Tempo. Esse era um episódio aguardado pelo fandom da Roda do Tempo, porque a gente sabia que a Egwene ia sofrer muito. Ela foi capturada, no outro episódio pelo Suashan, e a gente sabia que as torturas iam começar nesse episódio. Inclusive, a gente já pode dizer que o grande destaque desse episódio foi a Madeline Madden. Ela conseguiu transmitir tudo que a Egwene estava sofrendo com pouquíssimas palavras, apenas com olhar, com gesto. Foi muito forte de acompanhar. E um outro destaque legal é que a gente teve a volta do trono de Amyrlin e finalmente o encontro Mat e Rand. Bom, mas vamos começar falando arco a arco, lembrando que a nossa playlist do Tecendo a Roda tá sempre aqui na caixa de descrição, para você seguir eu, a Tami e a Gi. A gente tá cobrindo essa temporada no Instagram, aqui no YouTube, então siga os 3 canais e os 3 Instagrams também, para você não perder nada, para você acompanhar tudo direitinho e saber quando saem os conteúdos novos. Agora no arco da Egwene, que foi o principal arco desse episódio, a gente já vai começar então ele com a Egwene sendo arrastada ali por uma Suldan. Ela vai tentar atacar a mulher e vai sentir dor. E aí, a partir daí, tudo que a gente tem nesse episódio aqui, todas as interações que as duas têm, são pra mostrar, então, as diferenças de tratamento do poder único que a gente tem por esse povo. Porque na primeira temporada, a gente é apresentada as Aes Sedai enquanto essa organização super poderosa aqui. E agora a gente tá vendo os Shantian chegar com uma política completamente diferente, que coloca essas mulheres numa posição praticamente ali de animais, e a gente tem demonstrações disso ao longo do episódio. E aí a gente vai começar então essa dinâmica das duas, que vai quebrando essa visão do espectador e também da Egwene, desse tratamento que ela recebia antes e do como é essa visão sobre as mulheres que podem canalizar. Inclusive, gente, a gente tem um vídeo no meu canal sobre os Shantian, onde a gente explica como essa nação se formou, o que eles estão fazendo aqui, por que eles chegaram aqui, de onde é que eles tiram essa situação de que, eles têm o direito, e também um pouco dessa dinâmica deles com aqueles que os servem, que aqui a gente teve 2 exemplos, não só a Egwene, como a gente também teve o caso do Loio. Aí a Hannah, que é a Suldan, ela vai começar a explicar ali algumas lições pra Egwene. A primeira delas, a primeira lição, é que ela não pode atacar ela, e que se ela fizer isso, ela vai sentir 2 vezes mais dor. A segunda lição, que o Aidan, aquele colar que ela tá usando, não pode ser removido por ela, não pode ser removido pela pessoa que tá usando. E aí ela vai tentar uma estratégia ali de amizade com a Egwene, vai tentar se aproximar dela, mas a gente vai vendo ao longo do episódio que, na verdade, ela é tão cruel e tão sádica quanto o povo dela, Tem aquela cena onde ela fica chutando a Egwene, ela se sente extremamente ofendida todas as vezes que a Egwene não se submete a ela. A gente vai ver também ela retirando, a corrente que tá na Egwene, o bracelete, deixando ali. A Egwene até vai tentar, alcançar. E aí tem uma cena bem visual, assim, dela se contorcendo e chegando a vomitar, porque o artefato não deixa esse contato acontecer, E aí, com relação a essa visão animalesca que o Shantian tem das mulheres que podem canalizar, inclusive a hora que a Hannah tá saindo, ela passa a mãozinha assim na cabeça da Egwene, como se ela fosse realmente um animal de estimação ali, que agora ela tem que domar. A partir daqui, então, a gente tem uma sequência de cenas muito fortes, onde a própria força da Egwene é testada, então ela apanha e o poder revida de volta. A Suldan tenta explorar, tenta buscar uma conexão, então, através do uso desse poder. A Hannah, que é capaz de sentir tudo o que tá acontecendo ali com a Egwene, tudo que tá passando pela cabeça dela, e com isso premeditar também as ações dela, sabendo o quanto ela tá resistindo, e enquanto ela ainda está resistindo, o trabalho dela, então, é fazer ela reprimir esses sentimentos e tornar ela uma pessoa dócil e também submissa. No momento ali que ela quase enforca a Egwene, ela cede, mas os olhos dela chegam a falar algo diferente também. Acho que ela deve estar bem surpresa com toda essa resistência da Egwene, sabe? Com certeza ela vai ficar de olho a partir de agora. E aí, na hora que ela consegue pegar a jarra ali, tá ela, parece um tanto quanto surpresa. Alguns destaques do início desse arco, Nesse primeiro momento, quando a gente vê a Egwene ali revidar com o jarro, eu pensei, meu Deus, sabe, deu tudo certo, ela não vai
passar por tudo que eu imaginei que ela iria passar, mas era algo que estava acontecendo só na cabeça dela. Eu achei também muito forte quando a Suldan fala pra ela que deve ser muito difícil passar a vida achando que ela é uma pessoa, né? Porque na cabeça dos Shanti, então, uma mulher que canaliza não é uma pessoa, né? É menos do que isso. Essa parte, no geral, é bem forte. A progressão, assim, dos machucados dela, assim, é impecável. Eu acho que foi o grande momento, assim, do episódio, foi o grande destaque do episódio. E foi muito difícil, eu acho que eu não conseguiria reassistir. Já me disseram que eu sou fraquinha e emocionada, mas, nossa, que dificuldade. A Suldan também vai contar como que foi criado esse artefato que aprisiona elas. E ela vai explicar que foi criado por uma Aes Sedai, uma coisa que a gente já tinha falado no nosso vídeo. Essa Suldan também é uma personagem que a gente vai ver de perto durante o episódio todo. E a gente pode perceber que aquelas marcas que ela tem no rosto são entalhadas na própria pele. Olha que legal, deve ser muito divertido morar com o Seachan. Pra finalizar, a gente tem um plot twist bem triste, pelo menos eu achei bem triste. Toda essa situação é triste, mas a gente vê ali que quem tava conversando com a Egwene ali pela parede era a Maigan, que é uma votante da Ágia Azul. A gente viu essa personagem conversando com a Moiraine quando elas estão ali na banheira, e ela tá conversando com a Moiraine, e inclusive falando pra Moiraine sobre o Seachan, que ela tinha escutado algumas coisas, que elas não sabiam ainda o que era, e agora a gente sabe o que aconteceu com ela quando ela foi investigar a comando da Amyrlin. E daí no final do episódio a gente vê que a Egwene tenta muito, ela tentou com todas as forças, mas a gente pode ver que é quase impossível resistir a esse encoleiramento. Os pensamentos da Egwene, a canalização da Egwene, agora tudo pertence a Suldan. E por causa disso a Egwene vai agir de acordo com o Seachan, de acordo com a Hannah, que é essa Suldan, e aos propósitos dela. É um final bem tocante, ela grita de desespero ali no final por causa de tudo que tá acontecendo, e dá pra ver muito pelo olhar dela, por como ela tá simplesmente arrasada de perceber que ela não aguenta mais lutar do jeito que ela estava lutando e que ela vai agora seguir eles. Falando do arco do Matt e da Min, a gente teve poucas cenas, e a primeira delas é eles chegando a Kari. A Min parece estar claramente arrependida, o Matt ainda não sabe o que tá acontecendo. E já na próxima cena dela, a gente vai ver o Ishamael pagando ali uma visitinha pra Min. Inclusive, ele faz um questionamento bem interessante pra ela, né, de ela, com o poder que ela tem, né, dessas visões, ela podia estar lucrando muito em cima disso, e na verdade ela escolheu se esconder e também tá, né, dormindo ali no meio das moscas e tal. E aí ele vai mencionar o Rand, né, o dragão, e vai dizer que o Matt precisa partir junto com ele. E aí a Min vai questionar, ué, mas você sabe da minha visão? Como se provavelmente ela já não sonhou com isso, e ele já não olhou, ela não tá sabendo de tudo. Essa coisa de ver essa personagem com o Ishamael e ela muito... Parece que ela não sabe quem ele é, sabe? Porque se ela soubesse quem ele é, não deveria ela já saber quem ele é? Então eu acho essas interações assim bem estranhas, ou ela que tá sendo construída enquanto uma personagem meio boba, que não é legal pra mim, levando em consideração que ela tem um poder que é super interessante. Ela tá fazendo aqui, ela não teve nenhuma interação com o Rand também nesse episódio, que poderia acontecer já que os dois estavam ali no mesmo lugar. Talvez quando ele partir, eu não sei, assim, eu não sei se a gente vai ter assim, alguma interação dos dois nessa temporada, tem que esperar pra ver. E a última vez que a gente vê essa personagem, então, no episódio, é quando o Matt vai dizer pra ela, né, ele já encontrou o Rand, ele vai dizer pra ela que ele vai precisar partir pra Falme. E ela diz não, porque ela vê, né, que ele encontrou o Rand, e aí ele vai perceber, né, que na verdade ela tava enganando ele vai ficar bastante frustrado, vai perguntar pra ela alguma coisa daquilo que eles viveram era verdade, né, porque ele percebe que antes mesmo deles se conhecerem ela já tava tramando alguma coisa. Ela também vai falar, né, sobre a profecia pro Matt, de que ela viu ele matando com a adaga, aquela coisa. E aí essa conversa vai acabar também tendo um outro impacto na decisão que o Matt já tinha tomado, que a gente vai conversar agora no arco do Rand. Agora a gente vai ali pro arco do Rand. A gente começa então na cena de DR ali em Tel'aran'rhiod. Então, finalmente, Rand e agora Lanfear ali se mostrando, né, como ela realmente é pra ele. Ela faz algumas provocações e o Rand pergunta, né, o que ela quer. E também diz que confiou nela, né? Dá pra perceber que ele tá bem machucadinho, que ele tá bem chateado ali com a situação. E ela responde que tem protegido ele todos esses meses
principalmente do Ishamael, ali dos sonhos. Eu achei isso muito legal, né? Porque não foi só porque a gente descobriu Tel'aran'rhiod agora, que só agora ele passou a existir, né? Então saber que as coisas já estão rolando ali já há algum tempo, ela tá protegendo ele, né? Ela já tá espreitando o mundo dos sonhos de há algum tempo, eu achei interessante isso. Ele fala que não acredita nela e ela pega e fala sobre os amigos dele, né? Que o que ele fez para proteger eles, né, que é se fingir de morto, vai ficar mais fácil pro Ishamael, para ele converter eles pro lado das sombras e controlar eles. Lembra quando a gente viu a conversinha da Lanfear e do Ishamael lá em Tel'aran'rhiod, para vocês verem como a Lanfear não quer nem saber mesmo, ela joga no próprio time. E como ela não é boba nem nada, ela também jogou no colo da Moiraine, falando o que ela fez para controlar o Randy. A gente já tinha cantado essa bola desde o início, que a Moiraine, ela faz essas coisas, ela já tinha arquitetado assim desde o início, ela que tinha armado então, mexido os pauzinhos dela então para levar o Logain até Cairhien e com isso atrair o Randy, pro Randy tentar aprender com ele, né? Então, mesmo de longe, fingindo que não quer saber de nada, ela tava ali controlando, manipulando os passos dele. E o Randy, como ele ainda é um garoto inocente, um moço inocente, nem percebeu. E aí ele então pede para Lanfear falar sobre os planos do Ishamael. O que ele tá planejando e onde que ele tá. E a Lanfear então impõe uma condição, que ele se afaste de Moiraine. E aí, quando ele acorda, né, a Moiraine tava ali observando ele. Meu Deus, mãe e filho. Ai, foi bom enquanto durou. Ele já tá, então, todo estressadinho com ela. Ele pergunta se é isso mesmo. E aí o olhar dela entrega, ela não consegue mentir, lógico, né? E aí ele diz que ele precisa se afastar, porque se eles continuarem juntos, a Lanfear vai matar a Moiraine, né? Com isso, ele sai muito chateado. Nosso Randy birrento está de volta. Que bom pra história, mas que triste, porque eu gosto muito desses dois juntos. A gente então tem um repeteco aí do episódio 2, onde a gente vê o Randy vendo os amigos mortos ali, até que o Ishamael aparece. Mas daí, de diferente, a gente tem a Lanfear. Ela aparece ali no sonho dele, tira o Ishamael dali pra provar o ponto dela de que ela estava defendendo ele, que estava protegendo ele no mundo dos sonhos. Foi legal essa parte porque a gente consegue ver que, mesmo que o Ishamael seja aí o abandonado mais poderoso, a Lanfear é a dona desse mundo dos sonhos. Ela e uma outra abandonada que ainda não apareceu são as rainhas do mundo dos sonhos e as que sabem mais comandar ali. Aí a Lanfear vai aproveitar e contar para ele algumas coisas do mundo dos sonhos, que é interessante porque o público precisava saber e o Randy também. Ela fala que ele pode morrer lá, mas que ele também pode viajar para vários lugares e conversar com várias pessoas. E para provar isso, ela mostra a Egwene, leva ele lá no sonho da Egwene para ele conversar com ela. Ele vê ela ali no chão, então, encolerada, sofrendo. E pra Egwene, na verdade, quando ela acordar, isso vai ter sido apenas um sonho mesmo, até porque ela acredita que o Randy está morto. Foi uma demonstração legal, porque o Randy finalmente conseguiu perceber que as ações dele não surtiram muito efeito. Ele acreditava que fugir dos amigos seria a melhor opção, e ele conseguiu ver que, na verdade, sem ele, as coisas não deram certo, continuam não dando certo. Também é interessante porque a Egwene tá ligada aí ao mundo dos sonhos, então é legal que ela comece aí a pensar sobre isso, talvez ela reflita mais pra frente sobre esse sonho que ela teve, quando ela conversar, enfim, com o Randy, né, porque em algum momento esse encontro vai acontecer, e daí a gente tem uma ligação a esse plot que é muito importante pra personagem. É legal também ver o olhar da Lanfear quando ela vê o Randy conversando ali com a Egwene, porque ela consegue perceber muito quanto a Egwene é importante para o Randy, de uma forma que provavelmente ela nunca foi. Ela fica ali bem ciumenta pelo olhar dela, e a hora que ele vai tocar ela decide que é o limite, né? Já levei você até ali, fiz de tudo para proteger você, e você ainda vai tocar a menina? Não vai. Ele então exige saber onde a Egwene tá, e a Lanfear fala que quem está com ela é o Ishamael. Então ele decide falar para ela que ele vai fazer qualquer coisa para ajudá-la. Aqui tem duas coisas interessantes. A Lanfear parece que tem outros planos, não está muito ligada ao Ishamael, mas na verdade ela está, porque ela está levando o Randy para Falme, que era o objetivo principal. E o segundo é que a Lanfear já está fazendo exatamente o que o Ishamael falou que ela ia fazer, usando os amigos do Randy para controlar as ações dele.
E a gente vai ter o Randy indo novamente atrás do Logain. E aí, assim, aqui, eu acho legal as interações dos dois, e eu acho interessante ver o Randy tentando aprender, e aparentemente os únicos momentos em que isso vai acontecer é com o Logain, e depois com a aparição de outros personagens. Mas é uma coisa muito solta, né? Porque ele ficou dias sem ir lá, então a Moiraine deve ter deixado dito lá pra alguém que pode deixar esse cara entrar, porque, né? Mas ele tá usando a roupinha de trabalho, então é como se ele tivesse entrado num dia normal de trabalho. As coisas ficam meio soltas desse arco, sabe? Tipo, o Randy pode entrar lá a qualquer momento e falar ter acesso a esse paciente, tipo, mais alto nível lá, e isso, tá liberado pra ele lá na portaria. Então por que ele precisa fingir que ele tá trabalhando lá ainda? Aí, tá? Mas enfim, eles têm a conversa, e é interessante ver, né, esse contraste dele admitir que ele é o dragão renascido, e do que isso representa pro Logain, né, dele ficar tipo, mas ainda assim, ir ajudar o Randy. E aí o Randy vai tentar ali, né, ter acesso a esse poder, e o Logain vai falar pra ele que ele tem que mudar a forma como ele tá enfrentando, né, essa situação. Na verdade, ele tá se rendendo quando ele deveria empunhar o poder, e essa, inclusive, é uma diferença do uso do poder entre o homem e a mulher, né, Saidin e Saidar. Uma mulher se rende ao poder, é diferente da forma como o homem precisa controlar. Então, é por isso que, por exemplo, a Moiraine, mesmo que ela tivesse poder, ela teria capacidade de ensinar pro Randy. E aí que tem uma passação de pano, né, porque o Randy fala que ele não tem tempo, né, pra aprender, não tem tempo, e alguém fala, não, mas o tamanho do poder que você tem, você pode lutar contra qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Então eu já tô esperando que magicamente, na hora que o Randy precisar lutar, ele realmente não tenha aprendido nada, e seja só, o Randy vai ser bem autodidata aqui e vai resolver sozinho. Mas esse arco aqui é legal porque, enfim, acho que eles estão tendo que usar o Álvaro Morte aqui, porque, enfim, né, o ator é um dos nomes de peso da série, mas eu não acho que as coisas estão bem costuradas aqui, porque nas cenas só servem pra mostrar que o Randy tá querendo aprender, mas a gente não tá tirando nada muito substancial dessas interações de verdade. E aí, gente, como se não bastasse chorar rios de lágrima com a Egwene, eu também chorei um monte com o reencontro do Mat com o Randy. Ai, meu Deus, gente, eles são maravilhosos. Meu casal, tô zoando. Eu tava muito ansiosa por esse encontro. Minha primeira preocupação era se ia bater uma química ali entre os autores, sabe? Porque o Barney Harris e o Yasha, né, Stradowski, tinham muita química, assim. Pareciam amigos de verdade. E eu amei, sabe? O Donald e o Yasha. Parecia que eles já tinham contracenado juntos, sabe? E teve muita emoção nesse encontro. Caiu lágrima, assim, do meu rosto, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. Gente, a gente tá na segunda temporada. Vai vir muitas indas e vindas ainda por aí. E eu já fiquei muito, muito emocionada. E aí eles têm o momento deles ali, fofoca, né? Porque eles se atualizam sobre tudo. O Mat quer saber sobre todo mundo. O Mat, daquele jeito Mat de ser, fica tirando sarro da seriedade do Randy. A gente entende, tá? Porque às vezes falar sobre tenebroso e essas coisas tal é engraçado, mas enfim. E uma coisa interessante aqui é que o Randy fala que achou que eles ficariam melhor sem ele, sabe? E o Mat responde que não. Essa é uma diferença, tá? Porque o Mat dos livros é um pouquinho diferente. Esse Mat do Donald tá muito parecido mesmo, tá? Muito fiel. Mas tem uma diferença, porque o Mat dos livros é ainda mais liso. Porque é capaz do Randy falar assim, olha, eu acho que vocês ficariam melhor sem mim. Ele, é verdade, partiu, tchau. Era capaz dele falar assim, sabe? Olha, eu não quero ficar perto de um homem que canaliza, você tá louco? E aí o Randy também responde o Mat que eles também não estão melhores sem ele. Fofos. E aí, voltando ali na atualização, o Randy acaba falando sobre a Egwene e fala que ele sabe que ele tá sendo manipulado pra ir pra Falme. Por mais que o certo seria ele não ir, não tem o que fazer, ele precisa ir pra lá, né, pelo que tá acontecendo, pela Egwene, e o Mat fala, então vamos, vamos, eu vou com você, né, ela precisa da gente, vamos lá. E o Randy até que estranha, tipo, você quer ir junto mesmo? Não, tipo, não precisa, deixa que eu vou, pode ficar aí, não precisa ir não, é coisa minha. Ou seja, ele tenta dar uma afastadinha ali, né, no Mat, mas o Mat não deixa, sabe, porque ele fala que não vai deixar o Randy se tornar um idiota arrogante. Então, assim, é legal, a gente tem a leveza do personagem dos livros, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho, assim, de impacto, sabe? Nessa hora que ele fala que ele é o dragão renascido pro Mat, eu acho que precisava ter um pouco mais de surpresa, um pouco mais de
surto, tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu te mato? Lembra da nossa conversa, né? O que a gente vai fazer agora? Como é que você tá e tal? Mas eu acho que agora não foi o momento, porque eles estão muito empolgados. O Matt quer correr atrás do tempo perdido, o Matt quer correr atrás dos amigos, ele quer salvar os amigos. Então, talvez depois, quando ele tiver um tempinho a mais pra pensar, ele vai pensar, caramba, sabe? Meu amigo, ele é o dragão renascido, ele vai enlouquecer, sabe? O que a gente vai fazer com isso? Será que ele realmente quer isso? Será que eu tenho alguma coisa pra fazer com isso? O que faz, então, a gente retornar à visão da Min. Então, muita coisa vai vir aí ainda entre esse relacionamento dos dois. Só sei que eu amo. Fiquei muito felizinha com o que veio aí e muito triste também. Mas enfim. E aí, quando o Randy tá lá esperando o Matt pra eles irem até Falme, né? E o Matt não vai, claro, né? Depois de tudo que ele ficou sabendo, ele não vai. O Lan, ai meu Deus do céu, que ranço, junto com a Alana encontra ele, meio que, é claro que a gente já viu aí algumas imagens do Randy conversando com a Siwon. Eu acho que eles devem ter ido então buscar o Randy pra levar até ela. A gente vai ver isso no próximo episódio. As duas estão ali brigando, obviamente. A Nynaeve não confia naquele lugar que ela está, na pessoa que ajudou elas. A Elaine fica brava porque para elas estão ali para serem protegidas. Até que a nossa Aes Sedai da Aja Amarela aparece, a Rima, e elas decidem contar para ela sobre a Liandrin. E é aí que a Rima faz a conexão com a Aja Negra e fica bem abalada. A Rima então faz todo ali um rolê falando que já tem um barco para levar elas e não sei o que, mas daí elas batem o pé e falam que elas não vão sair dali sem a Egwene. E é legal a gente ver o contraste entre Elaine e entre Nynaeve, porque a Nynaeve faz birra, como sempre. Ela não tem muita paciência para conversar com ninguém. Já a Elaine foi polida, né? Acostumada a ser uma princesa. E elas falam basicamente a mesma coisa, que elas não vão embora sem a Egwene, mas de formas completamente diferentes. É então que a Rima mostra pra elas a coleira, fala que ela tá em posse ali de uma coleira e de uma Dan, e que ela precisa de ajuda pra desvendar esse objeto e pra entender como ele funciona, pra conseguir abrir ele e salvar a Egwene. A Rima então vai falar mais abertamente sobre o Seachan e como elas menosprezaram essa ameaça. Vai mostrar pra ela os anéis ali das irmãs, 2 mortas e uma levada, que a gente sabe agora qual é a que foi levada. E ela também diz que nem sempre elas concordam, as irmãs concordam, mas que sempre teve uma coisa em comum entre elas, que era a lealdade. Elas tinham um objetivo em comum, elas tinham essa lealdade, e é isso que a Aja Negra quebra, porque agora a lealdade, né, da Aja Negra é outra. Aí a gente vai ter 2 cenas bem fofinhas entre a Nynaeve e a Elaine. A primeira é quando a Nynaeve questiona, né, a Elaine por que ela tá colocando tudo a perder pra ajudar a Egwene, porque ela acha que, nossa, né, você não tem nada a ver com isso. A Elaine vai explicar que a Egwene é amiga dela, se ela não percebeu. Enquanto ela tava lá dando voltinha com a Liandrin, as duas estavam virando amigas, e que na verdade ela nunca teve uma amiga, né, nesse formato que ela tava construindo essa relação com a Egwene. Vai ser um momento fofinho das duas, e aí depois também elas se dão as mãos, né, na hora que elas estão vendo a Rima ser derrotada aí em Colorado, assim. Então a nossa amizade do pop dessas duas personagens que são muito diferentes aí, se firmando um pouco. Mas antes delas darem as mãos, a gente tem a cena delas tentando canalizar ali no Aidan, pra tentar descobrir como funciona. A Nynaeve consegue, né, dar um empurrãozinho ali com o poder único, e aí ela fala que o Aidan, né, esse Terangreal, ele sente como se ele precisasse ser curado, e a forma dele se curar, dele se completar, é se unindo a uma mulher, que não tem forma de simplesmente quebrar ele. E aí, assim, o que aconteceu aqui, né, e porque a Nina pede desculpas, é porque quando você vai usar o poder único perto das Damanes, você tem que ser muito cuidadosa, porque dependendo da intensidade do poder, elas conseguem sentir. Eles se especializaram em capturar essas mulheres, tá? Então eles têm formas de detectar esse poder, e aí com aquela explosão da Nina, acabou revelando ali a localização deles, e aí a Rima acaba tendo que se sacrificar, né? Ela vai e deixa as duas pra trás, ela vai entregar ali os anéis das irmãs que já tinham sido capturados, e o anel dela pra Nynaeve, vai pedir pra Nynaeve prometer que vai devolver esses anéis pra torre. E aí a gente vai ter o confronto com os Shantin, é uma cena horrorosa, assim,
assim. E o contraste dessa batalha que tá acontecendo com o que tá acontecendo com a Egwene, que é aquela cena em que ela tá sendo meio que enforcada, né? Que a Suldan pendura ela na parede e ela tá sendo meio que enforcada ali. Esse contraste é muito interessante, deixa a gente muito agoniado. E essa sequência de cenas eu achei muito legal. A cena em que ela vai quebrando os ossos da Suldan, muito boa também. Que a mulher vai se contorcendo, assim, vai dando uma agonia. E aí corta pra Egwene sofrendo. Nossa, essa sequência ficou ótima. Gostei bastante. E uma coisa aqui que a série tá enfatizando bastante, que toda vez que vai mostrar as Damanes, está mostrando aquela menina jovenzinha, tá? Aquela que parece ser adolescente ainda. Então eu espero que a gente tenha um momento aí em que ela vá brilhar de uma outra forma, tá? Eu tô com essa expectativa aqui na minha cabeça. A Lanfear vai fazer uma visitinha para a Liandrin enquanto ela está ali com o seu filho. E aí, na conversa, ela reforça que o juramento que a Liandrin fez é para com a Sombra, né? E não para o Ishamael. É aquilo que a gente fala, né, gente? O Ishamael, ele tem um ego muito grande, que ele se acha, às vezes, o próprio tenebroso, que ele se acha a própria sombra, e ele fala em nome de, sabe? Ele fala em nome do tenebroso, ele fala em nome da sombra, então as pessoas vê muito ele como a referência, né? E a Lanfear, pelo jeito, tá incomodado com isso, foi lá questionar a Liandrin. Porque, claro, existem muitos caminhos para se andar aí na escuridão. E eis uma verdade sobre os abandonados aqui, gente. Peguem essa. Muito dificilmente eles trabalham juntos. Na maioria do tempo, eles mais batem cabeça do que qualquer outra coisa. Eles ficam se atrapalhando, eles ficam competindo, sabe, entre eles. É muito mais fácil eles trabalharem sozinho, porque às vezes o ego não deixa eles admitirem que precisam da ajuda de um do outro. E aí a Lanfear fala que vai dar um presente pra ela, que vai fazer algo que ela não consegue, que é se libertar, então, do filho, né? De manter esse filho vivo, que é algo que tá impedindo a Liandrin de apresentar o verdadeiro potencial dela. A Lanfear fala que os homens matam, machucam, e mesmo assim as mulheres continuam amando eles. E mais um contexto aí para a história da Liandrin, né? Já que a Lanfear fala que esse filho é o último link, então, da garota que ela foi um dia, né? Da garota que passou fome, que foi espancada, que foi obrigada a se casar antes do seu primeiro sangramento. Então é muito provável que a Liandrin teve esse filho muito antes de ir para a Torre Branca, né? Talvez a condição que ela levava foi o insight que ela precisava para virar uma Aes Sedai. Falando agora um pouco sobre o Loial que tá ali com a Lady Suroth. A Lady Suroth tá ali humilhando ele, fazendo ele cantar para ela e para os amigos dela. Ele canta ali para a árvore, que é uma coisa muito sagrada e importante para ele. E a árvore começa a nascer e tudo mais, é super bonito. E é interessante também porque quando ele começa a cantar e a árvore começa a florescer e todo mundo presta atenção nele, começa a entender que o que ele tá fazendo é realmente real e bonito, ela corta isso, porque ela não quer que ele seja o centro das atenções, o importante é ela. Ela usa um termo aqui que chama Dakovali para se referir a ele, isso significa escravo, propriedade. Esse canto que o Loial faz é muito especial porque nem todo Ogier tem esse dom. Os que possuem são chamados de cantores das árvores. E eles têm uma ligação muito forte com a natureza. Então, quando eles cantam, a natureza realmente sente e responde para eles. Então dá para ver o quanto custa para ele fazer isso de uma forma tão humilhante, como se não fosse nada. A Lady Suroth também chama o Loial de jardineiro, que é uma referência a uma divisão de Ogiers da Guarda da Morte. Ele e o Lord Ingtar, que tá ali com um negocinho na cabeça, o olho pintado também, discutem onde que pode estar a trombeta, e eles também falam um pouquinho sobre a Egwene. No caso da trombeta, eles falam que o Turak tem uma sala ali de curiosidade, e que provavelmente é lá que vai estar a trombeta. E quanto a Egwene, o Loial fala que se existe alguma pessoa que consegue suportar essa tortura e tudo mais, essa pessoa seria a Egwene. Do
do arco do Lan. Temos a volta de quem ninguém pediu. Tá péssima essa temporada. Ele tá com a Lana, né, e com os guardiões ali. Eles vão acabar chegando num local que tem as estátuas ali dos abandonados. Ele vai fazer um comentário sobre... Essa cena é toda muito teatral, tá, gente? Porque depois ela vai desenrolar para o Lan tentando escapar e ele sendo confrontado se ele não é um amigo das trevas, porque eles encontraram lá o poeminha da Lanfear. É um arco meio bobo aqui, sei lá o que eles queriam fazer com isso. Achei meio esquisito. Mas aí, antes, né, quando eles chegam ali, o Lan pergunta se eles acham que muita coisa se perdeu, né, com os abandonados e com o fato de que, na verdade, se eles sabem muitas coisas que as Aes Sedai não têm acesso, a Moiraine falou pra ele, né, ela falou, olha, se libertar toda essa galera, acabou pra gente, porque essa galera vem da Era das Lendas, eles têm, quando o mundo se quebrou, gente, muito conhecimento foi perdido, inclusive combinações de uso de poder único que as Aes Sedai tiveram que ir descobrindo, então, tanto que o mundo não evoluiu tanto ainda, porque parte dessa evolução vinha dessa combinação do poder único poder fazer coisas que hoje não se sabe fazer. Então essa galera tem muito conhecimento que as Aes Sedai não tem. E é sobre essa conversa que eles estão tendo ali. Foi essa perda de conhecimento que proporciona que, além deles serem muito poderosos, eles têm conhecimentos pra fazer coisas que as Aes Sedai nem imaginam. Eles falam também, né, sobre essa consequência de você estar em situações que te impõem a agir de formas que talvez você não agiria numa situação diferente. Ai, vamos lá, gente. Através do poema que eles encontraram, então, na mochila do Lan, eles acham que o Lan era um amigo das trevas e que estava trabalhando em conluio com a Lanfear, né? Eu acho que um amigo das trevas seria muito mais sorrateiro do que isso, do que deixar uma carta ali, né, para todos encontrarem. Aí nessa conversa, então, da Lana admitir que ele não foi banido da torre, dele querer encontrar a Amberlin e acabar falando sobre o dragão renascido, a única coisa que eu achei legal foi o uso do poder único ali para encontrar respostas. Porque às vezes a gente tem também isso nos livros, né? A pessoa só diz a verdade naquele momento, né? Então isso eu achei interessante, eu acho que só assim mesmo o Lan falaria sobre o dragão renascido, ele não falaria em outra circunstância, só. Mas assim, eu acho que no caso de acharem que ele é um amigo das trevas, eu acho que não foi interessante pra ninguém. Não foi interessante pra trama. Eu achei, assim, que foi um tremendo desperdício de tela. Achei que não foi interessante pro telespectador, porque ele sabia que ele não era. Ele sabia de tudo. Ele sabia como que aquele poema foi para lá. Ele tava sabendo de tudo. Então foi muito, tipo, meu Deus. Eu me senti assim, eu não quero estar assistindo isso. Eu quero estar vendo outras coisas, assim, sabe? Que estão acontecendo. Então, novamente, é muito frustrante, sabe? Esse arco do Lan é muito frustrante. E mais, se tem alguém nessa vida, nessa roda do tempo, que não é amigo das trevas, é o Lan, sabe? Porque toda a vida dele, ele lutou contra amigo das trevas. Então, assim, eu falei, gente, como ousam, sabe? Imaginar que ele é um amigo das trevas. Então, eu vou parafrasear minha amiga Jazz. Achei podre, tá? Achei podre. Aí a gente tem a parte que a Siuan aparece, gente. Finalmente essa mulher apareceu, deu as carinhas dela. E ela já aparece ali com tudo. Tem um efeito muito legal, porque ela tá andando pelo reino, ela não para. Essa mulher trabalha e trabalha. Desde o começo da temporada, ela tá andando por aí. E aí quando ela escuta um tumulto lá fora, tem esses efeitos assim, ó, das facas, assim, enquanto a gente escuta os sons, assim, junto com ela, do que tá acontecendo lá fora, se é uma emboscada, assim, por um momento eu falei, meu Deus, será que são um chanting? Mas era o Lan, e aí ele diz pra ela que é sobre a Moiraine, então foi muito, muito legal. É ela, gente, ela está de volta, nossa vigia dos selos, nossa chama de Tarvalon, a nossa Amberlin. Agora um pouco da Moiraine. Ela e a Siuan têm trocado cartas ali, a gente consegue ver o selo quebrado, e ela ainda não contou pra Siuan que ela está sem poderes. Eu entendo essa relutância dela de contar pra Siuan o que aconteceu com ela, mas assim, já tá na hora, né, Moiraine? O sobrinho vai lá falar com ela, leva um lanchinho, fala pra ela se ela lembra daquele lanchinho que ele fazia pra ela, e ela é super grossa e ruim com ele, nem responde ele direito. E daí a hora que ele sai, a irmã entra e desce a ladeira nela, fala pra ela um monte, inclusive joga na cara dela que ela não voltou pra ficar com o pai delas no leito da morte, que ela que tava lá segurando a mão do pai dela, mas o pai dela só pediu pela Moiraine.
A irmã dela manda ela embora e a Moraine dá a cartada da filha mais velha, dizendo que a casa é dela. Depois de finalmente entregar a carta, que aparentemente ela contou aí o que aconteceu pra Siuan, ela vai atrás do sobrinho, né, pra tentar remendar ali a relação deles, fala pra ele que ele vai ser um rei incrível e que ela lembrava, sim, dos lanchinhos que ele fazia. Aí eles se abraçam, a irmã dela vê essa cena e parece que fica tudo mais show entre eles. E é isso que a gente descobre, que a Siuan Sanche está lá. Nosso trono de Amyrlin chegou, requisitou outras 14 Aes Sedai e quer uma reuniãozinha com a Moiraine. A cena é legal, a Liandrin tá ali no cangote dela já fazendo suposições, a Siuan está afiada, mas assim, pouquíssima contextualização nessa cena. Todo mundo, parece que o que me incomodou nessa cena foi, não é o propósito delas estarem lá, mas é como foi feito, porque parece que tudo aconteceu em umas 4 horas, tá? O Lan encontrou ela na madrugada, ela já tava bem pertinho de Carre e ainda ela já mandou, sei lá, um pombo correio, como é que eles mandam, porque isso não tá sendo retratado na série, nem explicado, nem mostrado de forma nenhuma. Então a gente voltou aí pros tempos de GOT, onde tinha assaltos temporais que ninguém entende nada como tá acontecendo. É claro, também, mas elas viajam rápido por causa de... Sim, a gente que tem o lore, a gente sabe, mas isso não tá sendo passado pro público, né? Então eles se encontraram no meio da noite, aí de repente a Siuan já tava lá pertinho, já mandou chamar as Sedai, e de manhã todo mundo chegou. Não dá pra ter certeza de que é isso, na verdade, né? Mas parece que sim, porque a Moiraine tava escrevendo uma carta à noite, quando teve o conflito com a irmã, aí de repente de manhã ela vai lá entregar a carta pro criado levar para uma Aes Sedai da Ágia Azul, quando ela tá conversando com o sobrinho, chega a irmã falando que a Siuan tá ali. Então, não sei, eu achei muito estranha essa cena por falta de contextualização mesmo. A gente sabe a utilidade disso, precisa juntar a galera porque faltam 2 episódios e a gente vai ter um grande conflito acontecendo aqui. Provavelmente vai ficar tudo pro último novamente, o grande conflito, porque eu acho que no próximo a gente vai ter, né, o confronto do Range com o Trono, aquela coisa toda. Mas assim, podiam ter costurado isso um pouco melhor. Ai, gente, esse foi um episódio muito difícil, com muita carga emocional. Gostei de verdade. Eu acho que ele tá em pé de igualdade com o último. Os episódios, quando eles são melancólicos, eles me pegam demais, sabe? Eu não sei porquê, mas eles me pegam demais. Então, eu gostei desse tanto quanto eu gostei do outro. Eu acho que tem coisas interessantes acontecendo, mesmo que esse é um episódio lento. A trama, ela tá seguindo, mesmo assim. O grande destaque, então, com certeza, é ali a Egwene, Madeleine Madden. O que é isso? Ela entregou tudo. A gente conseguiu visualizar bem o que os Shantin fazem, então, com as mulheres que canalizam. Foi tudo extremamente doloroso de assistir, sabe? Tanto ver todos os processos que ela estava passando, quanto ver a Megan, que já tá lá há algum tempo, que é aquela Aes Sedai da Ágia Azul, que a gente viu lá naquele episódio lá, que ela conversava com a Moraine, que ela falou que ia investigar, então, o que estava acontecendo no norte, e a gente vê que ela foi capturada, e depois a gente vê, né, o que aconteceu com Raima também, depois de perder ali um guardião, sabe, tá sofrendo pela morte dele, ela também ser encolarada, então eu chorei horrores, eu fiquei devastada, eu não sei se eu consigo, se eu tenho forças para assistir esse episódio de novo, talvez eu precise deixar abafar um pouco, sabe, e depois eu consigo assistir, mas por enquanto foi um episódio que me devastou e conseguiu trazer muito do sentimento daquilo que eu li no livro, sabe, eu me senti dessa forma quando eu li, né, nesse momento, eu me senti devastada, sabe, eu lembro que eu chorei, eu fiquei muito mal, e eu me senti dessa forma, então eu acho que, pelo menos essa parte da Egwene foi muito fiel. Tem muita coisa ali do diálogo entre a Egwene e a Suldan, que vem direto, né, dos livros também, então eu achei muito legal ver isso. Sobre o Randy, eu gostaria de comentar que é um personagem que eu também senti que está avançando. Gostaria de vê-lo avançando mais, é claro, mas eu senti que ele tá avançando, porque ele tá aprendendo algumas coisas ali com a Lanfear sobre o mundo dos sonhos. Aprendeu algumas coisinhas com o Logain, né? Pouco. Por exemplo, o poder, a metade masculina não é alguma coisa que ele precisa se entregar, que ele precisa aprender a se levar, a controlar que nem as mulheres. É uma coisa insana, é uma coisa caótica, é uma coisa que ele tem que pegar na marra, sabe? Então, talvez, entendendo que não tem o controle que ele acha que vai ter,
eu acho que talvez ele vai conseguir lidar melhor com esse poder, que é um caos mesmo. Então foi uma coisa que eu acho que avançou. A única coisa que falta é treinar com espada. Eu queria muito ver ele treinando com espada nessa temporada, mas eu não sei se vai rolar, porque a gente só tem mais 2 episódios, né? Não sei o que vai acontecer aí. Não sei se tem tempo ainda pra isso, mas eu curti o que eu vi dele. Mas só pra concluir, então, Randy e Matt. Ai, meu Deus do céu, gente. Tudo pra mim. Eu acho que foi, além da parte da Egwene, que foi o grande destaque, meu Deus, desse episódio, foi a minha parte favorita desse episódio aqui. Eu amei o reencontro deles. Agora, de considerações finais, gente, eu gostei menos desse episódio do que eu achei que eu ia gostar. Eu acho que o highlight realmente aqui fica com as cenas da Egwene, foram todas muito boas. A atriz entregou, deu o nome dela, as cenas da Rima também foram muito boas. Mas, assim, esses snippets, assim, do alguém com range, que seriam legais, bem desenvolvidos, tá solto. A Min e o Matt com o Ishamael também, uns negócios soltos. A Siwan chegando lá do nada, o confronto do Lan achando que ele é um amigo das trevas. Até a própria cena de estouro ali da irmã com a Moiraine, sabe? Essa cena da irmã com a Moiraine, pra mim, foi uma completa perda de tempo, tá? As duas não precisavam ter tido aquela conversa, a gente podia ter tido um outro diálogo melhor desenvolvido. Esses pequenos arcos que estão... Eu acho que as coisas não estão bem costuradas. A gente teve momentos muito bons, o arco Shantin da Mani e Egwene, e em compensação, praticamente todos os arcos ao redor foram meio xoxos, assim. E eu só queria fazer um comentário bobo, que teve divulgação fortíssima de 1989 da Taylor Swift nesse episódio da Roda do Tempo. Tá? Eu vou deixar um frame aí na tela, porque a hora que deu essa cena, que é tipo 2 segundos das gaivotas no céu azul, eu fiquei, gente... Mas aí só quem tá acompanhando essas estéticas aí é que pega essas bobagens, tá bom? Bom, eu sei que o episódio anterior foi o favorito das meninas. Eu gostei do episódio anterior, mas não foi meu favorito. Eu considero esse o meu favorito. Eu acho que foi o que eu mais gostei até agora. Eu acho que esse é um episódio que leva a gente adiante em muitas pequenas situações. Primeiro, é um episódio que a gente tem muitas palestrinhas. E isso é importante pra história. Era uma coisa que a gente tinha comentado já, inclusive, que sentia falta. Então, nesse momento, por exemplo, a gente descobre mais sobre o mundo dos sonhos, que era importante, ainda não tinha sido falado. A gente descobre mais sobre como funciona a Sudan e essa parte de encoleiramento, que também não tinha falado ainda. Explica como funciona o artefato. E é muito grande também a forma como é apresentado o Xiashan aqui. E eu acho isso legal porque é um povo que a gente precisa temer, é um povo horrível, escravagista. E é interessante que eles sejam retratados dessa forma aqui. Necessário, na verdade, que eles sejam retratados dessa forma. A Sudan fala várias vezes pra Egwene que ela não é uma mulher, ela é uma Damani. Então, eles consideram as Damani nada, eles tratam ela como nada, dá pra ver muito claramente. E eu acho que isso precisava ser inserido na série, que já tava na hora, inclusive. É também um episódio que o Randy finalmente acessa um pouco mais o poder, conversa aí, mesmo que seja um pouquinho só, com o Logain. Eu achei essa cena importante porque o Randy acessa aí o poder de uma forma descontrolada, então ele já vê um pouquinho de como isso é perigoso. E também é um momento em que o Logain fala pra ele que o Randy precisa querer esse poder, precisa trazer esse poder pra ele, e isso é uma coisa que ainda não tinha rolado. Também acho que o arco Nynaeve e Elaine teve uma coisa legal aqui, porque até o momento elas estavam brigando muito, elas não se entendem de forma nenhuma, principalmente por culpa da querida Nynaeve, mas aqui a gente consegue ver como elas agora têm um foco juntas e como isso acabou fazendo elas ficarem mais próximas. Ali no final a gente vê elas de mãos dadas. A Nynaeve pergunta pra ela: por que você tá aqui, Elaine? Sabe, uma pessoa que você nem conhece. A Elaine fala: ela é minha amiga, é a primeira amiga que eu tive. Então acho que foi importante também pra Nynaeve acessar um pouco do poder dela, entender como ela, uma forma diferente de como ela pode acessar esse poder, e também entender que a Elaine não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que ela precisa afastar, e que ela pode sim ter outras amizades, além do grupinho ali de Dois Rios, e também que ela pode confiar, talvez pelo menos um pouco, em outras Aes Sedai. Mas eu tenho uma reclamação pra fazer, essa reclamação é o Lan. Pra mim, esse arco do Lan não faz nenhum sentido, esse personagem tá muito descaracterizado. Eu não acho que, em hipótese nenhuma, ele teria contado sobre o dragão renascido, se esse era um segredo que ele carregou durante 20 anos, mais de 20 anos, com a Moiraine, entendeu? Eles estão nessa busca há mais de 20 anos, quando eles se encontraram, e agora ele decidiu
que porque eles se separaram, esse arco deles se separar pra mim já não faz sentido, não faz sentido. Mas esse arco deles se separarem, assim, e depois ele decidir que ele vai seguir sozinho, que ele decidir que ele vai contar os segredos, pra mim é muito estranho, E sequer a possibilidade de Lan ser um amigo das trevas é um completo absurdo pra mim. É um completo absurdo. A hora que eles estão ali, que eles levam o Lan lá e, tipo, a única coisa que passa pela cabeça deles é que o Lan é um amigo das trevas. Gente, não, sabe? Não. Deixar ele encurralado ali de uma forma estranha e, enfim. Eu não gosto desse arco do Lan. Eu tô triste porque esse é um personagem que eu gosto muito, muito, muito. E eu acho que esse arco não tá levando pra lugar nenhum. E é curioso também porque eu tenho uma teoria sobre esse próximo encontro dessas 14 Aes Sedai. E assim, tenho pensamentos, tá? Tenho pensamentos sobre esse encontro. Não gosto do arco do Lan. E não sei como as coisas vão se resolver agora, assim. Se elas se resolverem da forma que eu estou imaginando, eu espero que tenha uma ótima explicação pra isso. Aí, um pequeno comentário. Ali, quando o Matt encontra com o Randy, eu senti muita falta do nosso outro Matt. A hora que eles estão ali abraçados e conversando, me deu uma saudade ali do nosso outro personagem, do nosso outro ator. Eu não odeio esse ator, não. A hora que ele tá jogando dados ali foi bem legal. Só que, enfim, saudades. Esse foi o nosso vídeo de opiniões e de análise do 6º episódio. Não deixe de conversar com a gente nos comentários. Nos conte o que você achou, qual nota você deu pro episódio, o que você espera dos próximos. Afinal, faltam 2 episódios para o fim da temporada. Se você for falar aí sobre os livros, algum spoiler maior, não deixe de sinalizar que é spoiler. Para quem tá ali nos comentários, não lê nada que não esteja afim. E é isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para chegar a mais pessoas. A gente espera muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!